Um excelente dia a você que está nos acompanhando e espero te encontrar muito bem. Mas caso seja o contrário, você se encontra perdido, desorientado, sem saber o que fazer, nós estamos aqui. Você já ouviu falar sobre aliança? Aliança com Deus? Pois é, esse é o segredo de muitas pessoas que estão conseguindo vencer. Pessoas que trabalham muito, trabalhavam muito, se esforçavam muito, mas simplesmente não viam resultado nenhum. Pior do que trabalhar muito é trabalhar e não ver o resultado. Mas o que essa aliança tem a ver com essas pessoas que de uma hora para outra tudo mudou? Primeiro, conheça através dessa matéria esse propósito da aliança. O programa Prosperidade com Deus está começando e a gente já volta. Você sabe o significado de uma aliança? Nada mais é do que pacto ou tratado entre indivíduos. Um objeto com uma importância e um simbolismo de um voto feito para durar até o fim. Ao ver uma pessoa usando aliança, você sabe que ela está comprometida com alguém e que um vínculo eterno e inquebrável foi firmado. Uma atitude que acontece desde os tempos da Bíblia. Na história é possível encontrar inúmeros exemplos de pessoas que firmaram uma aliança, porém nem todos fizeram bons tratados. Como no caso do rei de Judá, Acás, que fez uma aliança com a Assíria. Ele deixou de confiar em Deus e por esse motivo teve grandes prejuízos, pois quem era para ser o seu aliado saqueou Judá. Mas há também os que firmaram uma aliança com Deus e obtiveram grandes resultados que são lembrados até hoje. Uma das alianças mais conhecidas foi a que Deus fez com Abraão. Ele deixou de ser humilhado e passou a ser exaltado. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei. Senhor, E farei de você uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o seu nome. E você será uma bênção. uma nação, Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E através de você, todas as famílias da terra serão benditas. Você sabia? A primeira aliança firmada no mundo foi entre Deus e Noé. E estabeleci uma aliança com Noé e seus filhos e toda a sua descendência. Existem algumas formas de se fazer uma aliança. Pode ser no trabalho, na família, na sociedade. Qualquer que seja essa aliança, elas visam o lado positivo para ambos. Estes são alguns dos benefícios. Proteção. Ao se aliar com alguém, a proteção é importante. Inclusive, alguns se aliam justamente buscando proteção, seja física ou financeira. Direção. É ela quem decidirá qual o rumo que a aliança, a sociedade, irá tomar. Por isso, é primordial estar aliado a alguém que sabe para onde vai. E por último, mas não menos importante, a prosperidade. A prosperidade vai além de fartura financeira, pois sem a direção e a proteção, ela não tem serventia. E isso é real.
Basta lembrar das pessoas que eram milionárias e perderam tudo da noite para o dia. Mas e você? Quais e com quem você tem feito uma aliança? E os resultados têm sido benéficos? Na verdade, a aliança com Deus não vence somente um problema ou outro, mas vence no interior, vence as lutas, a depressão, a angústia. E quando você faz uma aliança com Deus, as portas também, elas se abrem. Nesta aliança está escrito exatamente isso, aliança com Deus em hebraico. Nós iniciamos neste ano de 2026 este propósito e muitas pessoas estão sendo abençoadas. Aqui nos estúdios, mais uma vez, o pastor Igor, que realiza na segunda-feira também a reunião da prosperidade com Deus. Pastor Igor, temos visto a diferença das mesmas pessoas que outrora lutavam sozinhas, se esforçavam muito e não tinham respostas. Mas depois que fizeram uma aliança com Deus, a vida mudou, parece até uma outra pessoa, mas tudo começou depois da aliança com Deus. Bom dia. Bom dia, pastor David, bom dia a você que nos acompanha. Exatamente. Quando a pessoa ela firma uma aliança com Deus, então ela é guiada por Deus. Ela é guiada, protegida, sustentada, fortalecida e, consequentemente, porque Deus está indo adiante dessa pessoa, ela terá vitórias. Ela não terá ausência de problemas, mas nos problemas ela terá vitórias. É isso que nós queremos que aconteça com você. Exatamente por isso, ao longo desse programa, você vai entender a necessidade e também você vai conhecer pessoas que firmaram essa aliança e a condição de vida delas mudaram. Pois é, essa é a palavra, né? Essa é a história. Você não vai ficar livre de problemas. Ter uma aliança com Deus não ausenta você de problemas, mas dá a direção. O que acontece quando você tem uma aliança com Ele é que a sua visão espiritual se abre. Inclusive, no final do programa, nós vamos fazer uma oração, um momento muito especial para fortalecer você nesse novo dia. O Bispo Sérgio Mota tem um recado para dar para você. Graças a Deus que nos dá força para viver, pastor. Hoje, terça-feira, nós vamos falar com Deus como temos feito, como guardião da Sagrada Família, orando pelos lares catarinenses, orando por aqueles que escolheram Santa Catarina para viver, que Deus ilumine a todos, com certeza. Eu quero que você prepare o seu copo com água, porque Deus vai lhe abençoar. Ele vai te fortalecer, Ele vai abençoar a sua vida. Eu fico aqui aguardando o pastor me chamar já para suplicar a Deus em favor de todos que nos assistem neste momento. É com o senhor, pastor. Amém, Bispo. Daqui a pouco o senhor retorna. Você vai acompanhar agora resultados dessa aliança. Pessoas que estavam com os caminhos fechados, muitos problemas, muitas lutas, parecia não ter fim. Quanto mais lutavam, pior ficava a situação. Na verdade, são pessoas até mesmo que achavam que Deus tinha se esquecido delas. Tamanho eram os problemas. Mas tudo mudou depois de uma aliança. Acompanhe. Seu nome? Maurício. Seu? Ivonete. Quem fala dos dois? Qual foi a vitória depois que fez aliança com Deus? Olha só, bispo, assim que a gente começou o congresso, a gente começou a obedecer o que vinha do altar. Deus ele deu uma direção para a gente, através dessa ideia que Deus ele deu, Deus ele revolucionou a nossa vida. Por quê? A gente trabalhava de empregado, eu trabalhava numa empresa, ela trabalhava de empregada doméstica e a nossa vida era amarrada. A gente ia para o trabalho de pé, eu não tinha moto, a gente vivia uma vida amarrada ali, a gente não comia o que a gente queria, a gente não podia fazer nada porque o salário só dava mal para comer, dava para pagar as contas e quando dava para pagar. Foi aí onde a gente se revoltou. E a gente, através do congresso, a gente passou a receber a direção de Deus e a gente começou a praticar. E Deus ele deu a ideia da gente vender pipoca, algo simples. Aos olhos humanos, o que a gente tem hoje, bispo, é algo assim que não dá para... Nem a gente imaginava ter o que a gente tem hoje. Hoje, graças a Deus, a gente tem o nosso carro, a nossa casa própria, o nosso empreendimento. Nós não somos daqui, nós somos lá do Piauí, Pix do Piauí, estamos aqui a passeio, estamos tendo aqui esse privilégio de glorificar o nome do nosso Deus através do nosso testemunho. Deus abençoe. Seu nome? Dutra.
Qual foi a vitória que fez aliança com Deus? Bispo, quando eu cheguei no pacto, a gente tinha uma vida financeira totalmente incompleta, dívidas, nome sujo. Eu e minha esposa, a gente passou todas as dificuldades financeiras, como não ter condição de pagar aluguel, ter que pedir emprestado, carro com busca e apreensão, chegar em casa, a energia está cortada num dia, na outra semana chegou em casa, a água está cortada. Enfim, todas as dificuldades financeiras a gente passou. E acima disso ainda, o mais difícil é que eu não tinha direção de como que eu iria sair dessa situação. Perdido? Totalmente. A gente chegou desse jeito no Congresso. O que mudou? Como é que vocês estão hoje? Bispo, aí a gente chegou, mas a gente chegou decidido a realmente mudar de vida. A gente fez um pacto com Deus, fizemos votos, entregamos a nossa vida, fizemos um voto com Deus, Ele nos deu a direção da empresa que a gente tem hoje, né? Foi através de um voto com Deus que nós fizemos, Ele nos deu uma empresa, nós temos um e-commerce, nós temos hoje o maior e-commerce de semijoias personalizadas do Brasil. Através disso, a gente que já passou todas as dificuldades, como não ter dinheiro nem para pagar um aluguel, por exemplo, a gente conquistou, por exemplo, uma casa num condomínio fechado de mais de 3 milhões de reais, do jeito que a gente sempre sonhou, né? A gente tem uma empresa, que é um edifício comercial avaliado também em 1,5 milhões de reais, quitado também é nosso, temos 11 funcionários, carro importado, apartamento de férias, terreno em condomínio de alto padrão. Então, assim, depois do pacto, Deus nos deu a direção e a nossa vida mudou completamente. Deus abençoe. Essas histórias, pastor Igor, é apenas um pouco do que tem acontecido, porque quando se faz uma aliança com Deus, a vida da pessoa muda, a história da pessoa começa a ser transformada. Esse começo depende do momento que você firma um propósito de aliança com Deus. Por isso, nessa segunda-feira, esteja conosco, venha receber você também gratuitamente a sua aliança e assim Deus guiará você. A exemplo do que aconteceu também com a Luísa. Acompanhe. Meu nome é Luísa Brizola, sou empresária no ramo da moda. Tenho uma loja especializada no ramo moda festa. A minha vida antes de chegar na reunião da prosperidade com Deus era muita luta, muitas dificuldades, né? Eu casei nova, fui morar em Rondônia, lá tive empresa também no ramo de moda, né? De confecção. Dentro de pouco tempo, eu fui assaltada por 2 vezes em seguida e perdi tudo, não consegui, fiquei sem nada, sem direção, sem saber o que ia fazer. Meu fornecedor, que fornecia as mercadorias, abastecia a loja, tentou me ajudar. E assim eu aceitei e foi restaurado a loja, a gente reformou novamente, colocou segurança, né? Porque eu achava que a segurança era das portas, cadeado, chaves e tal, e não era bem assim. Então, dentro de pouco tempo, novamente, eu fui roubada de novo. E depois, nesse momento eu não tinha Deus, né? Eu lutava com a força do meu próprio braço. Eu achava que o problema era o lugar. Eu não achava que o problema estava em mim, né? E aí eu pensei assim, não, aqui eu não fico mais, porque eu já perdi tanto. E além do roubo da loja, eles entraram para roubar minha casa também, né? Aí apareceu a doença do meu esposo. Ele, dentro de pouco tempo, sem explicação, veio ficar doente, não conseguia mais trabalhar. E não levou 6 meses, ele faleceu. Fiquei sem chão. Entrei em depressão profunda, não queria receber mais ninguém. Essa depressão foi indo e eu fui vendo que não tinha mais jeito para mim. E vinha na minha cabeça de eu tirar minha própria vida. Foi aonde que uma amiga minha me convidou. Vou te levar num lugar aonde tu vai fazer um tratamento, vai fazer as correntes e isso tudo vai sair. E eu falei, então tá, se é um mal que tem na minha vida, eu vou. E foi aonde que ela me apresentou, que ela me levou para a Igreja Universal.
E eu comecei só a fazer um propósito com Deus, né? E eu pensei, bom, se é isso só que eu preciso, né? Um propósito, ter um propósito firme com Deus, ter um compromisso com Deus, então é esse Deus que eu quero. Eu quero esse Deus vivo e verdadeiro, o Deus que cura, o Deus que é vida. E ali eu vi que a minha vida começou a mudar, que eu tive mais ânimo e ali eu aprendi que além disso, além do espiritual, eu podia buscar na área profissional. E Deus começou a me dar direção. Começou a me dar direção, me capacitando, porque eu trabalhava, eu costurava, né, no fundo de quintal, porque daí a partir do momento que perdi tudo, eu comecei a trabalhar no fundo de quintal. E ali fazendo peças para uma cliente, conserto para outra, e assim eu ia indo depois que eu fiquei viúva. Então, aí eu falei, não, eu posso mudar a situação, nada está perdido, agora eu tenho Deus comigo, né? Foi aonde que eu comecei, Deus começou a me dar sabedoria, eu comecei a buscar mais conhecimento na área da moda, no ramo da moda. Eu fiz técnico em modelagem, eu fiz vários cursos, né, de especialização. Eu tinha um sonho de fazer a faculdade também de moda, design de moda. E eu fui atrás e fiz a faculdade, né, me formei em design de moda. Hoje, além de estilista, eu sou designer. Eu faço desde o desenho, a modelagem e monto a peça. Hoje nós trabalhamos na área da moda festa, né, que atendemos debutantes. A gente faz os vestidos primeiro aluguel, feito sobre medida, o desenho, que é o modelo que a cliente escolhe. Hoje é diferente. Hoje eu tenho o Espírito Santo. Quem me dá força, quem me dá coragem, quem me dá disposição, sabedoria, até no momento de ter que cortar, ter que traçar, ter que criar um modelo, né? É o Espírito Santo que guia. Assim não vai dar certo, faz por aqui, né? E ali, e assim a gente vai vencendo, para a glória de Deus. Hoje a condição da vida da Luísa é completamente transformada. Ela tinha muitos motivos para se entregar, porém, pastor David, ela pegou os motivos que tinha para usar a fé e chegar segunda-feira aqui na nossa catedral. Houve um antes e um depois. A história dela hoje é uma história de superação. Nesta segunda-feira, então, próxima segunda, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. E atenção aos horários. 7 e 10 da manhã, também temos ao meio-dia e às 15 horas e ainda às 18 e 19h30. Em todos os horários você vai receber gratuitamente essa aliança, você não vai pagar nada, inclusive para entrar aqui na Catedral. Entrada e estacionamento são gratuitos. E nós temos muitos motivos para você participar dessa corrente. Acompanhe. Começar nem sempre é o mais difícil. Querer não é o mesmo que conseguir. Muitos começam cheios de sonhos, poucos chegam ao fim com resultados. No meio do caminho surgem desânimo, dívidas, ansiedade, frustração, portas fechadas. E então muitos param. Param de lutar. Param de crer. Param de insistir. E o resultado é sempre o mesmo: retrocesso financeiro, perdas, falências, traumas, escassez. Mas a sua história não precisa terminar assim. Quando você se volta para Deus e firma com Ele uma aliança, Deus se volta para você e muda a sua realidade. Ele quebra ciclos de perdas, destrava portas e reescreve a sua história financeira com a entrega da nova aliança do pacto com Deus.
Há muitas pessoas que perguntam: eu não sou membro ou não sou evangélico, posso participar dessa corrente, dessa reunião? É claro que pode. Não precisa ser membro, muito menos evangélico, porque as palestras são para todas as pessoas que querem vencer, querem alcançar um novo patamar. Se você é essa pessoa que a essas horas não consegue dormir, tem andado com depressão, com angústia, porque você só tem visto problemas, então nós estamos aqui para te ajudar. E, inclusive agora é aquele momento muito importante, é o momento em que o guardião da família, o Bispo Sérgio Mota, faz aquela oração para te fortalecer. Bispo Sérgio, é com o Senhor. Chegou o momento que nós estávamos aguardando, o momento da súplica, da prece, do clamor a Deus. Invoca-me no dia da sua angústia. Você está angustiado? É o momento da oração. É o momento da prece agora em favor de todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, existem pessoas angustiadas, existem pessoas, meu Pai, precisando do toque das tuas mãos. E como guardião da Sagrada Família, eu tenho suplicado por todo o estado de Santa Catarina, para que a tua mão se estenda a todos os municípios, meu Pai, bairros, aonde quer que exista um televisor ligado agora, meu Deus, que chegue a paz, que chegue a saúde, que abra-se as portas do emprego para o filho que está desempregado, para o esposo, para a esposa. Abra, meu Deus, as portas do emprego. Liberta, meu Deus, o encarcerado. Meu Deus, esta criatura que sofre com a depressão, com uma angústia, meu Pai, com uma tristeza, porque as coisas não têm dado certo para ela. Eu coloco nas tuas mãos todos os catarinenses, todos aqueles que vivem em Santa Catarina, meu Pai. Nós entregamos todas as famílias nas tuas mãos, que haja proteção, que elas estejam no teu abrigo, no teu esconderijo. Livra, meu Pai, do câncer, livra, meu Pai, de toda a maldição. Que o Senhor abençoe o teu lar, que Deus ilumine a tua casa e toda a tua família. É o que eu determino, como está escrito: tudo que ligássemos na terra, no céu seria ligado. Então que assim seja. Você que crê, diga graças a Deus. Pode beber desta água, receba forças para viver e forças para vencer. Eu tenho certeza da tua vitória, que Deus ilumine a sua vida poderosamente. É com o senhor, pastor. Amém, bispo. Essa é a nossa fé. Procure ainda hoje uma Universal, não precisa esperar até segunda-feira. Ainda hoje você pode procurar ajuda. E ao chegar na Universal, você saberá sobre esse propósito. Os 7 domingos rumo ao dia de Pentecostes, dia 24 de maio. Imagine você, além da prosperidade, alcançar a salvação, alcançar a paz interior. Essa é a proposta para este propósito que vem aí, dia 24 de maio. Deus abençoe a todos, ficamos por aqui, te esperamos ainda hoje em uma Universal. Por 50 dias, um gesto de preparação e fé. A unção com o azeite de Israel, entregue no evento Família ao Pé da Cruz, para o recebimento e manifestação da maior promessa. Vamos ter o Pentecostes acontecendo em todas as igrejas, onde estiver a igreja do Senhor Jesus. Você vai receber o Espírito de Deus. Em todo o mundo nós vamos fazer esse movimento. Diariamente, você vai se ungir, e da mesma forma como o Espírito Santo desceu no cenáculo, ele também vai descer sobre sua vida. 50 dias de unção e os 7 domingos, rumo ao dia de Pentecostes, em qualquer templo da Igreja Universal. Para locais e endereços, acesse universal.org/localizar.